Olá, meu querido, tudo bem? Graças ao nosso eterno Criador, mais uma vez, meu querido, nós estamos aqui para agradecer ao nosso Criador por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Meus queridos, eu disse a vocês que eu iria começar uma pesquisa particular, na verdade, um trabalho de investigação, em que eu visitaria alguns lugares religiosos, pode ser evangélicos ou não, para que eu pudesse iniciar uma observação. Qual o meu objetivo? Analisar, não é julgar não, mas analisar qual é o teor das pregações, dos ensinos, das mensagens que os líderes estão comentando ou estão colocando em pauta dentro das suas igrejas. E eu tive a oportunidade de participar, ou pelo menos fazer parte de um grupo que fomos até um local, uma determinada denominação, para observar alguma coisa. Meus queridos, e eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso. Por quê que eu fiquei surpreso? Você sabe qual foi? Eu não vou falar aqui a instituição religiosa que eu fui, não. O local que eu fui. Mas eu vou dizer qual é o título desse moço que fez essa pregação. Você adivinha não? Você acredita, queridos, que o líder religioso que deu o sermão ali naquele lugar, naquela instituição religiosa, você sabe qual? Eu não acreditei no que eu ouvi, mas eu estava ali e ouvi. Ele disse que para toda a plateia, para todos os ouvintes, ele disse que eu e você, nós, a humanidade, nós temos a obrigação, nós temos o dever de melhorar o mundo em que nós estamos vivendo. E acredite você ou não, ele disse que se eu e você não fizermos este papel, Deus não vai estabelecer o reino dele aqui. Você acredita nisso? Ele disse com todas as letras aos seus ouvintes que para Deus estabelecer o reino dele na terra, eu e você temos que continuar fazendo obras de melhoramentos para que então o reino de Deus possa ser estabelecido. Você acredita nisso? Qual foi a impressão que eu tive com este sermão? A impressão que eu tenho, que eu tive ali naquele momento, é que Deus, então, ele não é superior aos homens. Claro que
na fala desse senhor, líder daquele lugar. Ele disse que se eu e você não lutarmos para ver ou para fazer um mundo melhor, Deus nunca vai estabelecer o reino dele na terra. Porque Deus depende de nós, de eu e você, para que o reino dele seja estabelecido aqui na terra. Mas é interessante, queridos, que ao mesmo tempo que ele disse isso para a sua plateia, ele também disse que eu e você somos feitos do pó da terra. Ele disse que eu e você, nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Ou seja, se nós viemos do pó e para o pó nós vamos voltar, e isso é a realidade, isso é verdade, como que nós vamos melhorar o mundo para que Deus estabeleça o reino dele aqui na terra? Sabe quantos anos que tem isso? Que o povo é ludibriado, o povo é enganado, o povo é levado a essa sensação de que o reino de Deus ainda não foi estabelecido. Sabe quantos anos tem isso? Tem 2000 anos. Há 2000 anos atrás, queridos, as pessoas vêm sendo enganadas por esses líderes religiosos que não acreditam que o reino de Deus já foi estabelecido na terra, mas é através de pessoas. É através das pessoas que amam a justiça de Deus. É através daqueles que se empenham a praticar a justiça de Deus aqui nesta terra. A impressão que eu tenho é que esse Senhor está ensinando aos seus comandados que Deus ele vai vir governar o mundo literalmente, como um presidente de república, como um governador de estado, como um prefeito de município, como um rei ou uma rainha ali no seu império, não é? Ou no seu reino. Mas não é assim. Até quando o povo vai ficar dormindo e não vai entender a Bíblia, que o reino de Deus já foi estabelecido aqui na terra desde o ano 70, não é a década de 70, desde o ano 70. Quando Deus trouxe o juízo sobre a face da terra, terra que eu falo, a terra de Israel, não é em todo o mundo. O juízo do ano 70 estava pré-meditado, não é? Meditado para a nação de Israel. Não era para o mundo inteiro. A nação de Israel que tinha que pagar uma conta que eles deviam. Então esse sujeito, esse senhor, trazendo esse tipo de ensino, as pessoas vão viver sempre numa prisão, achando que Deus ainda vai vir. Os TJs também falam isso, que Deus ainda vai instituir o reino dele aqui e as pessoas vão viver no paraíso. Mas a Bíblia ensina isso? Não, de jeito nenhum. O reino de Deus, segundo a Bíblia, ele já foi estabelecido. Quando você lê Apocalipse 19, aqui tem uma coisa interessante. Apocalipse 19. O subtítulo aqui é Aleluia. Fala assim: depois dessas coisas, João, ouvi no céu como que uma voz de numerosa multidão que dizia: Aleluias! A salvação
e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os teus juízos. Ele julgou. Olha o tempo verbal. Ele julgou. Ele não vai julgar. Ele não está julgando, como os nossos irmãos adventistas dizem. Ele julgou. O tempo verbal aqui já era passado. Desde que foi escrito, ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra de Israel, com a sua prostituição. E das mãos dela, não das mãos do reino da terra, das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Esse todo sempre aqui é uma figura de linguagem para lembranças e não uma coisa verídica, literal, para que as pessoas vejam Israel, Jerusalém, pegando fogo e subindo fumaça. Fumaça lembra o que, queridos? Não é resquício de fogo? Hein? Fumaça não é resquício de fogo? Quando a Bíblia diz aqui, ó, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, e outra vez clamaram, aleluias, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Ô meu amigo, ô meu irmão, ô pastores, ô líderes, a figura de linguagem para fumaça não é lembranças. Quando você lê a Bíblia, respeitando o texto, contexto, tempo, colocação, remetente, destinatário, quando você ouviu João falar na fumaça, que era para todo sempre, era literal ou era só uma lembrança? Você sabe por que existe o retrovisor e o para-brisa no carro. O retrovisor, ele não te dá direção. O para-brisa é que te dá a direção. O retrovisor, ele faz o quê? Qual é a função do retrovisor? Hein? O retrovisor, ele serve como referência. Como referência. Quando você está dando a ré no seu carro, marcha ré, ou quando você passou e olha para os dois lados do retrovisor, se vem carro ultrapassando, ou se ficou alguma coisa para trás, se alguém está te dando farol, serve como referência. Isso aqui, a Bíblia, ela não serve como direção. Isso aqui, ela serve como referência. Oh, queridos, a fumaça do Apocalipse é referência, não é direção. Por favor, pastores, acaba com esse engano de uma vez por todas. Nós estamos pedindo a vocês, pelo amor de Deus, não faça isso com as pessoas. Sejam mais honestos. Sejam mais prudentes. Não façam isso com os filhos de Deus. Por favor, fale a verdade. E qual é a verdade, Alberto? A verdade está aqui. Vocês que já ficaram ricos, tá bom, chega. Vocês ficaram ricos pregando mentira, tá bom. Vocês usaram a Bíblia para pregar mentira para as pessoas, tá bom, pelo amor de Deus. Chega, basta. O irmão Cláudio Mendes, o Alberto Lírio, outros irmãos aí do Evangelho Eterno que estão começando a migrar para o Evangelho Eterno. Nós não estamos de brincadeira. Nós só queremos que o povo entenda que a palavra de Deus
ela é muito mais do que você imagina. Seria bom se todos pudessem entender isso, queridos. Aí eu te falo, continuando no Apocalipse 19, fala assim, ó. Eu vou ler a partir do versículo 7. O 6. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia, aleluias, porque já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vai reinar, pastor que está ensinando que nós temos o dever de consertar o mundo para que o reino de Deus seja estabelecido. O tempo verbal aqui é o que, pastores? Padres, ministros. Ou você estudou, mas não respeita isso aqui. Se você estudou, como vocês são estudados, nós não somos estudados, não. Nós procuramos entender a palavra de Deus. Pastores, porque já reina o Senhor nosso Deus. Já reinava a partir do momento que o juízo tinha estabelecido. Agora fala assim, ó, regozijemo-nos e exaltemos e demonstremos-lhe a glória, porque são chegadas, olha, as bodas do Cordeiro. Para o mundo que tem acesso à Bíblia, isso aqui era grande tribulação. Para o nosso Criador, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a grande tribulação era as bodas do Cordeiro. Pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, resplandecente e puro. Agora o checkmate. O linho fino, resplandecente e puro, o linho fino, são os atos de justiça dos santos. Então aquele linho fino, ele representava os atos de justiça dos santos. Mas esses santos era quem? Era a noiva, que estava naquele momento se transformando na esposa. Aí eu te pergunto, por que a igreja evangélica ainda se considera noiva? Sendo que no Apocalipse, o Criador já casou com essa mulher. Desde o juízo, a festa da bodas, que foi o juízo, era festa de casamento. Mas a igreja, ela não entendeu. É por isso que a igreja não entende nada, porque ela ainda está separada de Deus. Ela ainda está se sentindo como uma menina noiva. A menina noiva se tornou esposa há 2000 anos atrás e vocês ainda estão esperando esse noivo. O noivo veio, casou e foi embora. E vocês esperam. O noivo veio, bonita frase, não é? O noivo veio, casou e foi embora. E vocês esperam. Gostei. É o título do vídeo. Porque, irmãos, muitos títulos de vídeos, eles surgem no momento em que nós estamos falando. O noivo veio, casou-se e foi embora. Casou-se e vocês não viram. Isso aí. Não é foi embora. Se eu botar foi embora, eu estou dizendo que ele não está em mim. Não é? Muito obrigado, tá, meu querido? Fique na paz e tamo junto. Amém? Graças a Deus.